minutos, reta final aqui do nosso Morning Show, mas ainda é muita coisa para a gente repercutir com vocês. Vamos falar de um caso, por que não, lá dos Estados Unidos agora. Pelo seguinte, um jovem de 14 anos tirou a própria vida depois de se apaixonar e desenvolver uma dependência emocional, acreditem se quiser, por um perfil de inteligência artificial. Olha o nível da loucura que a gente está chegando. Mano Ferreira vai trazer os detalhes dessa bizarrice. É surreal, né? Ele basicamente era fã da série Game of Thrones e ele pediu, né, para que a inteligência artificial incorporasse a personalidade de uma das personagens da série, a Daenerys, né? E aí ele se apaixonou pela interação com a personagem através da inteligência artificial. E num dado momento, muito jovem, ele, diante da situação absolutamente irrealizável, né, ele acabou dando fim à própria vida. É um caso absolutamente chocante que eu acho que nos faz refletir sobre as novidades desse novo momento da humanidade, quando a gente consegue, por meio de inteligência artificial, criar interações muito realistas e como nós precisamos nos preocupar do ponto de vista da educação dos jovens que ainda estão num processo de formação da própria consciência e do próprio aparato cerebral, né, para interação com a inteligência artificial. Inacreditável. Boa, mano, mas para a gente também tentar entender o que pode estar por trás de uma atitude tão, enfim, extrema como essa, em um contexto tão bizarro, reflexo dessa modernidade, dos perigos que isso representa, ninguém melhor que o nosso especialista em comportamento humano, colunista aqui do nosso Morning Show, Guilherme Batidani aqui, ao vivaço aqui com a gente. Fala, Guizão! Obrigado pela presença. Agora, a gente tem que... Quase que falta palavras para a gente tentar entender o que pode ter passado na cabeça desse garoto e como precaver que casos parecidos possam ocorrer de novo, né, cara? Como é que você viu esse incidente? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Pepe, que legal te ver de volta no programa. Bom, André, a gente precisa conversar sobre a formação da personalidade dos adolescentes com as redes sociais. E, de fato, o ser humano ele foi muito programado para a gente ter interações sociais muito reais, né? E essas interações sociais reais vai dando frustrações para a gente, especialmente na infância, e vai preparando o nosso cérebro para essas frustrações quando a gente chega na adolescência, na fase adulta e por aí vai. E qual que é o problema das interações com as redes sociais? São interações completamente seletivas. E agora, com a IA, a gente cria o personagem perfeito que a gente quer. Aí vira um combo ideal para dar errado. A criança não toma sol, a criança não sai na rua, a criança não tem interações reais, a criança não forma o que o bicho homem precisa. Aí ela passa o dia inteiro na IA, que é perfeita do jeito que ela quer. E aí qualquer frustração que possa gerar, porque isso gera uma vulnerabilidade muito grande, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, como era o caso do jovem, o psiquiatra já tinha falado e avisado que ele tinha depressão, deixou ele muito vulnerável para a IA. Então é o combo ideal, a pessoa tá depressiva, ela tá fraca mentalmente, ela se apaixona por uma realidade que não existe, fica só naquele mundinho e qualquer situação que possa feri-la pode causar uma tragédia como aconteceu. E a mãe, inclusive, é compreensível, né? A mãe está procurando, diante dessa tragédia, uma resposta para isso, está tentando processar a IA, mas não me parece o caminho, porque a gente também tinha acesso à MSN, a gente também tinha acesso a bate-papo UOL. A questão é que as crianças não saem na rua mais, as crianças têm uma interação social mais fraca e isso deixa elas ainda mais vulneráveis. É a vida como ela é hoje em dia, ou a gente lida com isso frontalmente e os pais, que talvez são de gerações anteriores, ficam batendo cabeça, não prontos para lidar com essa mudança brusca aí, da vida mesmo, com a vida elevada pelos seus filhos, né? A gente provoca aqui a discussão, né, Gui, de como que faz para talvez se livrar de um mau hábito que pode ser tão difícil quanto criar um hábito melhor, né? Se desvencilhar do que pode estar te puxando para baixo. Por exemplo, passar menos tempo em frente das telas, né? O próprio Pepe está passando, até certo ponto, isso, com a filhinha dele, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Como é que é essa história, Pepe? Não, tem um ponto, eu queria só colocar minha colaboração nessa pauta, eu falo da minha filha especificamente. Fica à vontade. Mas o Gui, as pessoas morrem por amor desde a época do Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Cleópatra e Marco Antônio, né? Vários anônimos tiram a vida porque sofrem por amor e entram em depressão. Então a culpa não é da inteligência artificial. A culpa realmente é da estrutura emocional que a pessoa tem. A inteligência artificial criou um modelo, né, personificado, abstrato,
ideal que nenhum ser humano tem. Então, as pessoas podem, no ato da sua falha humana, se apaixonar por uma inteligência artificial. Então, eu não vejo problema com a inteligência artificial. E sempre houve paixões platônicas também. E eu quase me matei. E eu quase me matei por causa de paixão também, várias vezes. Essa história de que paixão não mata, mentira, mata sim. Mata sim. Eu tava demorando. É o nosso grande Romeu Monteiro aqui. O nosso Romeu Monteiro. Vai, vamos fingir que a gente acredita. É um fanfarrão, hein, Pepe? Pepe é o último romântico, né? Pede pra sair aí, ó. Mas Último. Então. Mas falando dessa história também de hábitos destrutivos. A minha filha, Gui, até colocando o ponto que o Marinho colocou aqui, que eu achei interessante colocar, né? A gente não dá o celular para ela, né? Porque a gente acha que o celular, na idade dela de 10 anos, é muito maléfico. Só que o universo que ela vive, as crianças têm um celular. Ela vai para a escola, no recreio as crianças dançam dancinha do TikTok no recreio. Então ela automaticamente ela é excluída, né? Então, como você faz para aliar esses dois mundos, né? O mundo ideal, não dá o celular, não dá a tela para a criança, e a sociedade que usa a tela. Eu acho, o próprio ChatGPT, que é uma das plataformas que eu uso praticamente o dia inteiro, PP, ele tem uma limitação de usuário. Eu acho que você pode fazer, 150 interações por dia, e aí depois ele mesmo limita. E eu acho isso muito funcional, porque eu estou usando, às vezes, frenético, e ele vai lá e, já deu sua limitação diária. Lógico que me gera aquela frustração de, cara, mas eu não terminei o trabalho, mas o meu cérebro se acostumou com a limitação diária. Então, eu acho que a dica que eu te daria, PP, a recomendação, é dar, sim, o celular, mas dá com um limite muito claro e conversado com ela. Olha, se você está se sentindo excluída, isso não é uma coisa boa, mas eu vou te dar o acesso com, no máximo, 1 hora por dia. Você vai ter que se acostumar com isso e fica bom para todo mundo, para mim e para você. O que você acha da ideia? Natal tá logo aí, Pepe? Não, perfeito. Eu vou seguir o seu conselho, Gui, até porque ela bonitinha veio falar comigo, papai, você sabe que eu sou responsável, vai. Cortou meu coração. É difícil. Aí amolece. Complexo. Deise, o que você acha dessa situação? Nossa, eu dou graças a Deus porque eu vivi minha infância e adolescência sem celular, porque não existia mesmo, né? Então, mas eu queria saber tem agora essa história, essa discussão de proibição nas escolas dos celulares, né, Guilherme? Eu queria saber se tu acha que isso pode ser eficiente para o aprendizado dos alunos, né? Porque hoje a gente está dando aula, o aluno está no celular dizendo que está pesquisando a matéria, né? E isso é um assunto que já chegou, inclusive, nos governadores e nos prefeitos. Tu acha que isso pode ajudar no ensino? Proibição de celular em sala de aula? Eu acho que em sala de aula, sim, mas no colégio, não. Porque, de fato, a gente não pode usar os muros do colégio para dividir a sociedade em dois, né? Existe o muro para fora e para dentro. Todo mundo usa o celular o dia inteiro, isso é comum e a gente não pode excluir o celular dentro do colégio. Mas a questão que eu trago é que os professores devem ensinar os alunos a usarem o celular. Já que eles vão usar, ensina como? Por exemplo, o professor de língua portuguesa pode perfeitamente ensinar os alunos a lerem uma matéria tendenciosa. O que vocês acharam dessa matéria? Quem escreveu essa matéria? Por que escreveu dessa matéria? A gente acabou de falar do filme Maníaco do Parque. O próprio diretor falou, eu quis trazer a tendência para a mulher, por uma reparação histórica. Então, já que as crianças vão ter acesso eterno ao celular, cabe a nós adultos ensinarem a como usar e não tirar o celular delas. Boa, Guizão, no momento onde a gente vai se despedindo de você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan de Rádio, segunda-feira às 10 horas, Morning Show está de volta para vocês. É isso aí, a gente segue adiante aqui. É um bom ponto, né? Um ângulo interessante aqui que o próprio Gui trouxe, não é isso, mano? Eu acho que não dá para negar a tecnologia, né? É como tentar tapar o sol. A tecnologia está aí, a gente precisa se adaptar e tentar educar as novas gerações a conviverem com ela, mas muito conscientes dos efeitos que a interação com a tecnologia fazem no desenvolvimento intelectual, emocional das crianças. A gente não pode ignorar que traz efeitos e que muda o comportamento, né? Então, tem que ter esse limite. Fica à vontade para comentar aí, no momento que a gente já vai se despedindo de você, agradecendo a tua presença. É um vício de dopamina barata que até nós adultos somos reféns, né? Imagina as crianças. Então, eu acho que desde criança, como a gente conversou agora há pouco com o PP, vai conversando diariamente sobre como usar, como se divertir, como criar conteúdo, porque nós precisamos criar conteúdo também. Eu acho que tudo é conversado, sabe? Explicado. Aí dá perfeitamente para a gente conviver muito bem com as novas tecnologias.
Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Abraço forte, Guizão. Você é nosso, sempre agregando demais aqui, tirando onda aqui, no nosso Morning Show. Obrigado.